hoje nós viemos visitar o estúdio urbano, nós estamos aqui dentro do escritório deles, Rony e Gabi, que são especialistas em projetos comerciais, é isso? Mas aí eu tenho o Gilmar aqui do meu lado. Gilmar, eles também fazem projetos que não comerciais, residenciais, você sabe sobre isso ou não? Porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo pergunta, né? Fazem muito bem, por sinal. Residencial, e um pouco se divulga, mas faz bem feito. E por que não divulga, Gabi? Na verdade, assim, é uma pergunta que eu respondo muito. Né? Vocês não fazem comercial? Não, a gente faz. Residencial. Residencial? Não, a gente faz, mas nossa estratégia é focar no comercial. Então, a gente não divulga por isso. Veio um cliente aqui procurando residencial. Eu tenho um portfólio para mostrar, então a gente consegue, enfim, converter esse cliente também. Uhum. Mas a gente não foca os nossos esforços, né, do marketing para isso. Ô Rony, eu não sei falar, desculpa te interromper, mas assim, ó, eu fui um cliente comercial seu, e aí eu peço para fazer a casa, isso normalmente acontece nessa ordem, que eu creio que batem mais a sua porta para comercial, é isso? Pelo DNA de vocês. Muito do que a gente faz de residencial, a gente fez o comercial, o cliente, eu quero fazer minha casa, né? Quero fazer meu apartamento. Mas mesmo assim a gente tem alguns contatos que nos trazem a parte residencial. E a gente é gratificante, adora fazer residencial. E eu vou ter que fazer um adendo aqui, que é um elogio. O Rony e a Gabi participaram de um evento meu, Penápolis Decor, né? E aí eles foram responsáveis por uma cozinha. E assim, tem prazo, né? Porque a gente, quando vai começar um evento desse, a gente começa de frente para trás. E aí a gente vai cumprindo etapas. Foram os únicos, né? A dupla foi o único escritório que estava com a entrega pronta, com o ambiente pronto. E deu até trabalho, porque aí você precisava passar dentro do ambiente dele para chegar no outro ambiente. Quer dizer, tudo fechado, lacrado já. Não é tão confortável ser tão pontual para algumas coisas, né? E não aconteceu só lá no Penápolis. Sim. Quando nós participamos em Rio também não mostra lá, foi exatamente a mesma coisa. O Gilmar também estava nessa mostra com a gente. O pessoal lá mandava Você foi para Rio Preto também lá? Foi, na outra mostra. Fez marcenaria. Que, aliás, que inaugurou ontem, eu vi nas redes sociais. Eu vou pedir para o pessoal marcar, inclusive, a equipe lá, o João, né, que é o líder deles, né? Arte Design. A ID4, a arquitetura, acho que foi o que executou a parte da mostra, né? Está sendo bem interessante. Logo a gente aparece por lá. Eu vou para lá. O ano passado eu fui e esse ano eu vou de novo. Mas essa questão que você falou, Flávio, dos projetos residenciais, eu gosto muito, eu já vim muito tempo fazendo projetos residenciais. É que o escritório foi tomando, não foi que a gente procurou fazer comercial, o escritório foi tomando essa forma mais comercial, né? Mas a gente gosta mais também. Mas eu ia falar isso, assim, é muito diferente. De identidade de vocês. Eu não sei se vocês criaram essa identidade, ou ela já estava em vocês e aflorou. Só aflorou, né? Eu acho que começou muito orgânico. Foi pegando um, pegando o outro e tal. E a formação do Rony em gastronomia acabou de, linkar tudo isso daí. Deu uma empurrada para esse lado isso comercial. É um plus pra gente quando vai fazer um bar, um restaurante. O Rony entende de cozinha, de equipamento, enfim. A gente consegue entregar um pouco mais, porque não é de fato dinâmica, né? Você tem que ter uma dinâmica para montar um economia restaurante, de tempo, de preparação, tudo. E se o empresário que está marinheiro de primeira viagem, ele não tem, se ele não contratar uma consultoria especialista nisso, ele não tem essa noção, né, essa dinâmica, até de um passa-prato, né? O quanto que você anda em metros para chegar de um prato até o balcão. E essa questão do fluxo da cozinha mesmo, né, de preparação que a gente fala, ela está muito atrelada até o retorno financeiro, né? Porque quanto mais se produz, mais você ganha. Quanto mais você produz com menos tempo cansa o seu funcionário, ele produz muito mais, você tem uma agilidade maior dentro do seu negócio. Eu chamaria isso de mais-valia, mas depois a gente fala sobre isso. E aí nós viemos falar sobre um mercado coreano, é isso? Nipo-coreano. Nipo-coreano. Isso, o KON. Que mudou de nome, Mudou recentemente, agora é Orange. Tá, e nós vamos colocar as imagens, porque nós temos as imagens da produção inicial do KON. É isso? Exato. Para não emendar, KON. É o nome, né? Ficou do KON. Né? E aí o que é o projeto? Inclusive nós estamos com uma peça aqui para depois falar um pouquinho sobre ela, e eu vou passar para o Gilmar
sobre, Gilmar, o que vem a ser. Que madeira é essa? Isso aí é um compensado multilaminado da madeira paricá. Legal. E aí, qual que é essa diferença? O porquê disso? Assim, é tipo uma geleia da minha época? Uma geleia que tem duas cores? É quase isso. Você lembrou da geleia também, né? É quase isso. Eu comi uma dessas esses dias que eu falei, eu comi esse dia, tá até junto com o Gilmar. É Eu bom, peguei né? um lugar que a gente foi comer, eu comi uma geleinha assim. Essa diferença de cor ela existe porque na ocasião que se fez lá o Combine, foi feita essa amostra de tonalidade, levou até para eles, né? Para o cliente. O cliente está fazendo o teste de prova, qual que ele queria, no natural com uma pequena pigmentação de tingimento. E qual que ficou? Natural. Natural? Vocês gostam mais? Também. E você gosta mais ou Eu menos? prefiro o natural. Até pelo conceito do projeto, como ele é nipo-coreano, a gente quis trazer essa coisa da madeira mais clara, porque no Japão se usa muita madeira clara, né, para fazer os ambientes. Então a gente quis trazer essa tonalidade um pouco. Já tinha um piso existente que era uma madeira escura, né? Então a gente quis trazer esse contraponto aí para o projeto. O amarelo, né? Essa madeira é bem amarela de tonalidade. E aí ela foi o ponto-chave, assim, para trazer um pouquinho do Japão mais antigo. Porque o mais curioso desse projeto é que o cliente, eles nos procurou e falou, eu queria uma coisa de um Japão mais vintage, de uma Coreia mais Deu vintage. liberdade, assim, né? E aí nós vimos uma coisa que não era nada disso. Nós sacudimos a mente deles e é uma coisa super Japão contemporânea. Tanto a fachada quanto a parte de dentro, né? Porque quando a gente faz um teste, por exemplo... Linda, né? Eu vou pedir, Claro. te interromper, desculpa, eu vou pedir para a equipe colocar os insetos aí, pelo menos de fachada, algumas fotos principais para a gente entender, para a gente conectar as pessoas que estão nos assistindo sobre esse projeto. Desculpa, Gabi. Então, é um projeto que, assim, quando a gente dá palestras, eu falo assim, pensa num projeto que envolve o Japão. Fecha o olho, o que você imagina? Todo mundo fala preto e vermelho. E branco. Sempre tem essas cores e a gente... Um negócio vermelho, a bola vermelha. É isso, e a gente quis tirar totalmente isso, porque assim, seria a mesma conexão de eu falar, pensa num projeto no Brasil, o que você imagina? Eu imagino verde e amarelo, e não existe isso aqui no Brasil. A gente não faz projetos verde e amarelo porque é Brasil. Então eu acho que é muito limitado a nossa mente de pensar só no vermelho e no preto, só no vermelho, preto e branco. Então assim, a gente foi e desconstruiu totalmente essa mentalidade do Japão, a gente trouxe azul e laranja. E depende muito da concepção do projeto do cliente, como que é isso? Convencer o cliente a partir de um briefing. Eu acho que, a princípio, assim, o cliente vem com uma ideia e cabe a nós, profissionais, lógico, filtrar aquilo que ele quer, das necessidades, e a gente trazer uma coisa totalmente inovadora para ele. Encantar, né? A ideia é ser encantadora. Quando a gente faz projeto comercial, a gente sempre fala para os clientes, eu não faço o projeto com o Flávio Borges. Eu faço o projeto com o cliente do Flávio Borges. Isso é marketing, na verdade, né? Às vezes você cria uma loja e você pensa em tudo para você, você faz uma coleção para você compra a cor da roupa que você ama e às vezes aquela coisa fica empacada porque ninguém quer, né? Então, assim, a gente vê muito essa questão até do brand da marca, o que você quer vender, como você quer vender. Então a gente entende isso, pega todas essas informações e tenta trazer algo diferente, inovador para o cliente. Porque assim, você está contratando um escritório de arquitetura para a gente fazer algo que ninguém nunca fez, né? Algo que evolua o comércio dele, que ele possa ter mais clientes, faturar mais, abrir outras lojas, enfim. Legal. E aí tem uma pegada um pouco contemporânea, e eu consigo entender isso por móveis que vem com a madeira e vem com serralheria, é isso? Ele tem os dois, essa claro. Combinação, como que é mais difícil, Gilmar, para criar essa linguagem, unificar essa linguagem? Eu acredito que no quesito de produzir exige alguns cuidados com como executar, porque, por exemplo, quando você vai fazer a união de serralheria com marcenaria, precisa ter essa identidade de que realmente se faz um produto que vai se encaixar exatamente dentro daquela serralheria. Então tem que estar alinhado, muito bem alinhado com relação a medidas, que vai se fazer o móvel. Muitas vezes não pode se passar processo na frente, porque se eu chego lá na hora da montagem não fecha. É um cuidado que tem que ter. Mas com relação à composição de como isso vai acontecer, aí é com os arquitetos.
Aí a pergunta é, vem primeiro a serralheria ou vem primeiro a marcenaria? Eu prefiro vir primeiro a serralheria, porque quando você vai trabalhar com ferro, na maioria das vezes hoje o ferro ainda se usa solda eletrostática ou eletrostática, não é? MIG ou eletrodo. Isso vai aquecer o ferro um pouco, ele pode empenar, trazer alguma torção dentro de um quadro. E a hora que você vai pôr essa caixa dentro do quadro, isso não entra com perfeição, se você fizer antes. Mesmo que o serralheiro tenha o devido cuidado de medir a caixa certinho, depois não entra. Então é melhor fazer a serralheria primeiro e depois encaixar a caixa dentro do requadro de serralheria. E aí dentro disso, ferragem, como que identifica esse projeto? É um moderno, é um pós-moderno? Eu acho que quando a gente apresentou o projeto, né, para uma família, um casal e a mãe, que é uma das sócias, e a gente apresentou o projeto no todo, ela terminou assim, vocês já moraram no Japão, na Coreia? Assim, é a cara do Japão moderno e da Coreia moderna. A gente trouxe cor, uma coisa que geralmente é branco e preto, a gente trouxe laranja e azul, e a gente foi buscar algumas referências desse projeto em si, em artes gráficas da década de 70. Tem muito azul, muito laranja, publicações, capa de disco, né? Então isso permeou o projeto, né, do Com. Ele tem uma pitadinha mais retrô, porque a parte que a gente usou madeiras, ele é um boiserie, mais ou menos, tem umas molduras antigas, então ele tem uma pitada bem retrô do Japão e da Coreia ali. Mas a essência em si vem do mais moderno, do mais contemporâneo. Aqui a gente fez a aplicação do compensado mesmo na fachada, junto com a serralheria. Coloca para mim a fachada aí enquanto ele fala. E aí tem um pocket que a gente fala, né, com a gravação dos ideogramas orientais, pintado. Então, assim, tem toda uma pegada muito antiga da questão japonesa, né, ou coreana, mas tem a modernidade. Se você vê a fachada, ela é cheia de cubos iluminados, tem essa caixa meio... Porque o Japão tem essa coisinha muito pequenininha de encaixar. Então, a gente quis trazer essa coisa do encaixe na fachada. Então, o uso da marcenaria foi predominantemente bem feito, porque trouxe uma leveza para o projeto, principalmente na questão do material e da cor, e ela serviu de fundo para... Os produtos são muito coloridos que eles vendem, então serviu de fundo para... A base tem que ser neutra para favorecer o produto. Então você vê dentro do projeto, você tem lá a serralheria de todas as estantes são azul e com essa madeira. Aí a serralheria do caixa, ela é laranja com a madeira. Então a gente trouxe esse material totalmente assim, inovador. Quem olha lá fala, acha que está dentro do Japão. Aliás, eu quando visito a loja, eu me surpreendo, porque poucas lojas em Araçatuba têm essa atmosfera, acho que é essa a palavra, né? Atmosfera. Essa atmosfera, quando você vai para São Paulo, você vai para o Rio, e você vai para algumas cidades, estou falando porque Araçatuba tem isso ou não tem isso, quando você vai para cidades maiores, você entra numa loja e você esquece que você está, né? Você está num passeio, né? No mundo lá fora, totalmente. Então isso é... A gente sempre fala, a gente cria experiência. Né? E hoje em dia tudo se compra na internet. Quase tudo, né? Então acho que quando o cliente sai, que ele quer ir no comércio, ele quer ir no restaurante, quer ir no mercado, que nem no caso desse, ele quer ter uma experiência de compra. Então cabe ao profissional da arquitetura, como a gente, trazer essa experiência de compra o cliente do comercial. E ali tem o que? Um balcão legal, eu sei que tem uma ilha, né? Porque você entra para dois lados. O balcão é centralizado. A gente fez um balcão centralizado, porque a gente também... Que é um balcão de atendimento, ao mesmo tempo de exposição, né? Acho que o Gilmar pode levar melhor, mas acho que foi o móvel de caixa mais elaborado que a gente já fez, porque ele tem muita gavetinha, muito vão, né? Não só o caixa, né? O projeto em si, ele foi bem assim elaborado. Os painéis na parede, que vocês pensaram, com aquelas moldurinhas, que vai trazer tipo um boiserie, mas na verdade um boiserie na linha reta. O cuidado que vocês tiveram de deixar o topo aparente, que é essa parte que está no verniz ali, que as pessoas não olham no detalhe e vejam isso aqui, chamou muita atenção no acabamento. E no fundo, assim, você for pensar,
Essa cor dessa madeira, ela lembra o bambu, né? Ela Que é muito, chama muito bambu. Bambu, que é uma coisa que é muito usado lá com eles, né? Grandemente aplicado nos projetos no Japão, na Coreia, né? Eles usam bastante. Nós tivemos essa semana a oportunidade de passar num lugar Nossa. que foi feito toda a cobertura com bambu. Levei o Rony e a Gabi para ver uma cidade lá em Pardinho. Um centro cultural maravilhoso. incrível. Incrível. Assim, E é uma arquitetura oriental, né? Oriental. Ali, bem puxada nessa Muito linha bonito. mesmo. a cobertura parece que pousa, né? É a coisa mais linda do mundo. Bem legal mesmo. E esse projeto Combina, assim, foi um desafio para todo mundo, até porque, assim, a fachada era a gente usar o material, então teria que ser um acabamento que o Gilmar ia dar lá nas peças, né, o pessoal dele, e tinha que ir o ponto do sol, porque né, a gente está numa região da Araçatuba, o sol castiga qualquer tipo de material, então tinha que ter uma boa base, o verniz tinha que ser muito bem aplicado, o primer muito bem aplicado na madeira, então, assim, foi desafios que a gente foi formando, que dá o sucesso do projeto. Eu acho que cada um com a sua especialidade, introduzindo esse projeto com paixão. Assim. A gente fala que sempre a gente gosta de unir pessoas com paixão por aquilo que faz. Acho que é o resultado que importa. Isso, que veio o pessoal da Top Color também, que desenvolveu a fachada junto com a gente, junto com o Gil. Então foi um processo, porque a gente precisava de todo mundo falando a mesma língua e todo mundo meio que alinhado. E é raro a gente conseguir isso. Nós temos foto da fachada. Por Né? profissionais. Eu vou dar um crédito pro Thiago. Coloca a fachada aí, que a gente dá um crédito para a Top Color, que é de Birigui, né? Para que a gente possa... Acho que tem que fomentar isso, né? Acho que quanto mais a gente fortalecer os parceiros, as empresas, né? Porque às vezes a pessoa vai longe para contratar uma empresa para fazer um projeto que é muito elaborado e a gente tem profissionais aqui, né? É o que a gente sempre fala, Flávio. A gente gosta de unir pessoas, né? Independente do ramo que atua, pessoas que têm em comum assim, quero fazer o máximo, melhor, a entrega. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a questão financeira não é a questão financeira. É o propósito de cada um que está no seu negócio fazer. Lógico, a questão financeira é importante para a gente. Tem boleto para pagar, todo mundo tem. Mas fazer acontecer. Fazer acontecer. Né? Modificar a cidade, né? O cenário da cidade, eu acho que isso é muito importante. Você dar a contribuição para isso. Eu acho que isso é fundamental. E aí, graças a Deus, a gente tem Gilmar, tem Thiago, tem um monte de parceiros que nos ajudam. Todo mundo pega na mão do outro. Vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. A gente quer fazer o negócio acontecer mesmo. Legal. E como eu estou em casa, e a gente falou muito de Gilmar, vou pedir para colocar a fachada aí do showroom da GR, né? Fazer um jabazinho para ele, Opa, né? um jabazinho para nós também. Aí eu vou... Até porque vocês fizeram o showroom lá da GR, né? Deu uma pitadinha lá. Mas esse é para um outro assunto, a gente vem em outra oportunidade para falar sobre o showroom da GR que está completando, tem 29 anos, é isso? Esse ano? A fábrica, 29 anos esse ano. Agora o showroom é o terceiro ano do showroom. 2 de pandemia e um agora está sobressaindo aí. Graças a Deus. Muita dificuldade, como todo mundo passou na pandemia, nós não seríamos diferentes, né? Mas estamos aí alegres, satisfeitos com todos os resultados que está se conquistando. Eu só queria frisar o seguinte, eu fico muito feliz de sempre estar participando junto com o Gilmar de alguns projetos diferentes. É um orgulho para a gente ter ele como parceiro, não porque a gente tem amizade, mas sim o comprometimento que eles têm. Mas vocês não tinham amizade, né? A amizade foi firmada junto com... Cara, eu gosto muito. A gente não sabe dizer. Eu acho que assim... com tudo dentro. Veio assim, tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a paixão do Gilmar e do Rony por marcenaria foi uma coisa que linkou todo esse processo. E aí foi dando certo. E tem dado certo, é isso. E isso é muito importante, a gente fica muito feliz, né, de estar junto com eles nessa história, e eles com a gente nessa história do estúdio urbano. E todas as vezes que a gente pode, e a gente sempre precisa, coloca eles no nosso projeto. Não porque ele é meu colega, meu amigo, mas eu sei que a entrega, eu vou dormir, vou chegar lá, eu sei que vai entregar. Eu não vou ter dificuldade, a gente não tem dificuldade de conversa, tem um detalhe, vamos tirar esse detalhe junto, senta junto com ele. Bons parceiros nos facilita ousar, que eu acho que é o que todo arquiteto sonha, falar, eu posso fazer um projeto ousado aqui, eu posso sair da minha zona de conforto e criar algo muito novo, muito inovador, muito diferente, enfim.
E aí é isso, o Gilmar entra pra gente de saber assim, eu tô fazendo um negócio que eu sei que vai ser possível de produzir, de fazer, enfim. Nem que a gente se mate lá quebra-cabeça e mude algumas coisas no processo, mas assim, a gente sempre adequa para a entrega funcionar. E a gente até hoje nunca vendeu uma ideia que não foi possível de executar. Todas. Assim, aí senta, a gente conversa, a gente discute, a gente desenha junto. Vou lá, Gilmar, vamos ver, ele senta com o pessoal da engenharia dele. Então a gente acha sempre uma solução para aquilo ser de fato executado. E executado com, assim, excelência. Esse projeto do Com em especial, né, do End, o casal, né, os clientes, eles não acharam outro profissional que entregasse o padrão da GR. Então foi claro, ponto-chave, que não entregasse no prazo, porque foi uma obra que de fato atrasou algum tempo para ocorrer, tivemos alguns contratempos lá nas outras etapas de execução da obra. E aí, quando chega a parte da marcenaria, que o Gilmar sofre muito isso, porque é o final, né? E o final é assim, o cara já tá apertado, o cara já tá suando, o cara já tá... Enfim, passou por muito estresse, geralmente acontece. Então, é um processo que o Gilmar tem que ir muito pelas beiradas, tem muito tato para lidar com esse cliente na etapa final, porque é uma etapa dolorosa para o cliente. E aí a gente chegou no Gilmar porque a gente já tinha passado para o Gilmar e eles falaram, será que a gente tem um orçamento? Vamos ter um orçamento. Não é que a gente chegar para as empresas e falar, é compensado, assim, assim, assado. Mas eu não tenho nem ferramenta para cortar compensado. E, de fato, o Gilmar deve saber melhor do que eu, porque não tinha, nós não conseguimos ninguém que topasse fazer aquele projeto. A maioria dos projetos são mais ousados aqui no escritório, com curva, com orgânica, ou diferenciado, que tem que fazer algo. Tem a tecnologia envolvida hoje? Eu não sei outra empresa sem ser a GR. Então a gente já direciona esse projeto para ele, a gente já pensa que ele vai ter que fabricar. Outro não vai fabricar. Não porque a gente não quer outro, mas assim, a qualidade, a competência da GR, eu desconheço. Não é uma questão de querer ou não outro, é de ter alguém que execute o nosso desenho. A gente desenha. E, de fato, a gente aqui não se prende, na hora de criar o projeto, a nada. Nada. A gente se prende ao cliente do cliente, e ao que aquele espaço pede. Como que vai possibilitar aquilo. E aí, no processo de criação, a gente chega, às vezes, a maioria das vezes, num contexto e fala, é isso, tem que passar para a GR, tem que passar para o protocolo, tem que passar para pessoas que eu sei que vão conseguir correr atrás disso comigo. Porque senão a gente não tem o resultado. Vocês viram quão complexo né, todo o projeto, toda a área de arquitetura, e nós estamos falando com vocês de arquitetura, de engenharia, de construção, e esse é o PodArc, um projeto da Fusão Publicidade, que você consegue assistir ele na íntegra no YouTube e em todas as plataformas de áudio e vídeo. Obrigado.